Como estão vocês, meus queridos nerds, nerdolas e geeks? Aqui é o Grifo. E antes da notícia, por gentileza, se inscreva no canal e dê o like para poder aumentar o nosso engajamento e também no alcance do canal, valeu? Bem, acreditando que você já fez a sua parte para poder nos ajudar, aqui vai a notícia. Se você imagina que ter 3 horas por semana é pouco para você curtir os seus jogos, imagina não ter acesso a jogos nenhum. Mas fique tranquilo, que é para sua saúde e também para sua proteção. A gente sabe que o Grande Dragão do Oriente tem uma maneira meio complexa para tratar de assuntos ligados à liberdade do povo. Mas cá entre nós, se algo tem que se autoafirmar como uma república, ou porque é popular, ou qualquer coisa que queira passar a mensagem de como o povo é feliz e democrático, já fica a dica, tome cuidado. Para quem não sabe, nos últimos meses, naquele país asiático foram proibidos jogos que continham personagens com gêneros dúbios, proibindo dessa forma que o jogo só poderia ser lançado, a não ser que uma correção, com muitas aspas aqui, pudesse ser feita ao referido personagem. E caso não fossem cumpridas as exigências, o jogo poderia ter de forma definitiva o seu lançamento proibido. Nós fomos surpreendidos com a notícia de que aquele país conseguiu resolver o problema de pessoas viciadas em jogos de maneira muito democrática, muito simples e ágil. Cortaram todos os jogos. Não, amigão, você não ouviu mal não, e nem eu tô ficando maluco. Eles simplesmente proibiram tudo, passaram o facão em todos os jogos. Quando se fala a respeito dos tipos de arte, como literatura, música, dança, arquitetura, o cinema como a 7ª arte, saibam que os jogos eletrônicos são considerados a 10ª arte. Também conhecido como games, são programas que as pessoas interagem com objetos virtualmente, tendo que ultrapassar desafios, cumprindo metas e se divertir. Foram apresentados ao público na década de 70 e fruto de experimentações de acadêmicos em torno de pesquisas na área de ciência da computação. A partir do lançamento do Atari em 1970 nos Estados Unidos, o universo dos games ganhou impulso. Com o Atari era possível se entreter com diferentes jogos utilizando o mesmo console, ou seja, a mesma máquina, só que utilizando cartuchos que continham os jogos, o que gerou o videogame. Por conta da evolução tecnológica, esse tipo de arte está sendo constantemente aprimorado, sendo uma das formas atuais mais populares de diversão e entretenimento em todo o mundo, além também de aquisição de cultura, galera. Com a série Assassin's Creed, por exemplo, você consegue ter acesso a várias informações em que a trama do jogo se passa. Agora os caras daquele país vêm com essa conversa fiada de que conseguiram acabar com o vício dessa forma. Ah, cara, tô querendo fazer de palhaço, pô, só pode, velho. Você acredita nisso? Se você acredita que consegue resolver problemas assim, coloca aqui nos comentários. Se você também acredita que não, assim como eu, coloca aí também, rapaziada, o que você acredita, de como é que poderia combater esse problema, porque realmente ele existe, mas é importante que você observe que tem um problema financeiro, afinal de contas, os estúdios vão fechar e isso vai gerar um grande desemprego, pode haver uma crise criativa e também de êxodo desses criadores, que com certeza vão migrar para outros países, sem falar também da população que simplesmente gosta de jogar um videogame. Ah, Grifo, mas tem um problema que é de saúde pública. Sim, ok, mas cadê as clínicas de reabilitação? Porque se o governo lá estivesse realmente preocupado com isso, deveria também já anunciar milhares e milhares de clínicas ou então de metodologias que pudessem ser acessíveis a essa população que sofre desse problema. Falando a verdade mesmo, o que a liderança daquele país quer é que cada habitante seja um habitante em potencial e que pense, entre aspas, no bem do Estado 24 horas por dia. Por isso que tudo que é considerado um elemento sabotador deste dito potencial do indivíduo para com o Estado deve ser eliminado o quanto antes. Por outro lado, eles entendem que se este mesmo elemento estiver alienando indivíduos de outros países, tudo bem, pode continuar. Um bom exemplo disso é o TikTok. Aqui no Brasil, enquanto estamos enchendo o TikTok de dancinhas e de piadinhas e pegadinhas, lá o TikTok é utilizado para ensinar pessoas a desenhar e adquirirem novas habilidades.
Na lei anterior, que permitia apenas 3 horas de jogo por semana, ela era direcionada para menores de 18 anos, sendo que para você jogar mais do que isso, você teria que apresentar documentos para você jogar e além de tirar uma foto sua, cara, para poder comprovar que você já era um adulto. A Tencent, que é uma empresa daquele país e responsável por lançar jogos como PUBG e também tem participações em filmes lançados em Hollywood, perdeu no último ano em torno de 41% da sua valorização só por conta de ações como essa. Vejo que estamos falando de um lugar que as pessoas têm muita restrição em relação à informação e também a maneiras de poder se expressar. Tanto é que chats de jogos também são monitorados também por agentes do governo. E para que ferramentas de buscas como o Google, se você só pode utilizar aquela que o governo lhe proporciona? Quando ampliamos o debate para a tecnologia mobile, falando dos próprios aparelhos ou da tecnologia de aplicativos, então se percebe uma corrente de acontecimentos. Primeiro, essa tecnologia e este aparelho, ele é caro, não é para todo mundo. Depois, ele vai se tornando cada vez mais barato e popular, até chegar ao ponto de se tornar algo massificado, ou seja, a grande população acaba tendo acesso e começa a ter uma mudança no comportamento da sociedade de modo geral. No ambiente das empresas tecnológicas, antes eram vistos engenheiros, designers, cientistas da computação, e agora, com o passar do tempo e vendo que esta relação da máquina com o ser humano tem uma tendência a se ver cada vez mais intrínseca, começaram a ser contratados outros profissionais como psicólogos, neurocientistas, tudo isso para aumentar a experiência do usuário e fazer com que este venha permanecer o maior tempo possível diante da tela. Quer ver uma coisa bem interessante? Você já ouviu falar da nomofobia? Não, é o medo de você ficar sem tecnologia mobile. Ou seja, medo de ficar desconectado do mundo virtual através do seu celular. Se você quiser saber um pouco mais desse assunto, coloca aí nos comentários e, tendo uma boa receptividade, eu coloco aqui um vídeo só sobre esse assunto que com certeza é muito interessante, galera. Agora, voltando a falar da decisão daquele país, vemos que tem um outro problema que ainda não foi falado. O que esse pessoal vai fazer agora? Qual será a alternativa aos jogos? Parte do nosso comportamento ele é baseado nas nossas rotinas, porque o nosso cérebro ele adora a rotina. Fazendo-se valer de atividades básicas, o nosso cérebro consome aproximadamente 350 calorias por dia, ou seja, aproximadamente 20% daquilo que nós consumimos. Estou dizendo isso baseado nas tabelas da Universidade de Harvard. O problema desse corte abrupto ao acesso aos jogos é que você não consegue cortar um hábito sem que você coloque outro no lugar que seja identificado pelo nosso sistema de recompensa que está lá no cérebro, que seja tão prazeroso ou mais quanto o outro que já estava. Por isso que é importante, por exemplo, se você quiser parar de fumar, criar um novo hábito que seja agradável para você. Aproveite e faça suas sugestões de quais seriam os novos hábitos que o pessoal poderia colocar no lugar dos games. E vocês acham que isso poderia acontecer aqui no Brasil? Esse tipo de restrição? Fala aí, rapaziada, que eu lerei e responderei. Se você ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever, dê o like, comente e compartilhe com seus amigos. Este vídeo foi feito com muito carinho para você e para as pessoas que você gosta. Se você curtiu o vídeo, parabéns pelo bom gosto. Se você não gostou, mas assistiu até aqui, parabéns pela paciência. Me ajudem a divulgar o canal, me sigam nas minhas redes sociais. Ficamos por aqui e um forte abraço do Grifo.